Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Estamos neste momento iniciando mais um trimestre abençoado. Estamos para comentar um pouquinho da lição de pré-adolescentes, lição esta que vai tratar aí no terceiro trimestre de 2023 sobre o seguinte tema: recebendo o batismo no Espírito Santo. E dentre tantas aulas que nós teremos para degustar, algumas delas estarão basicamente no batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como por exemplo a lição de número 1, a promessa do derramamento, e a lição 2, o poder do alto no dia de Pentecostes. E aí, posteriormente, nós vamos vendo as pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo, tendo esse Espírito de Deus, tendo o dom de Deus sendo demonstrado em sua vida. Então, temos aí na terceira lição o poder do Espírito Santo na vida de Pedro e João, o Espírito Santo na vida de Paulo, o mover do Espírito na casa de Cornélio, o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder, as línguas estranhas como evidência do batismo, o dom de interpretar as línguas, o exercício dos dons espirituais, o batismo no Espírito e o testemunho da igreja, vivendo o avivamento espiritual e, por fim, buscando o batismo no Espírito Santo. Então, vamos ter um trimestre muito abençoado. Não precisa você trabalhar este título com os seus alunos, mas estaremos dentro da pneumatologia, dentro do estudo teológico, um estudo acerca do Espírito Santo, e vocês vão poder trabalhar aí com os pré-adolescentes, né, já que a faixa etária na nossa classificação por faixas é de pré-adolescentes. Então vocês vão poder trabalhar isso com os vossos alunos. E a primeira lição que abre o nosso trimestre é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Promessa essa que está aí, escrita em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 8. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. E isso é interessante que você trabalhe esse texto em mais de uma versão, não é? Mas vamos adentrar aqui na lição. Não podemos perder de vista os objetivos. São 3. Destacar a promessa do Espírito Santo anunciada pelo profeta Joel, entender que os evangelhos apontam sobre o batismo do Espírito Santo e apontar que a promessa do revestimento do poder está disponível a todos os que creem. Basicamente, a lição vai trazer aí o ponto de partida do Antigo Testamento, trazer que no Novo Testamento essa promessa está de pé e que cada um que queira ser cheio do Espírito Santo, queira participar desse derramamento de poder, está aberta a possibilidade de buscar e receber esse batismo, tá bom? Como eu gosto muito dessa parte de saberes, né? Temos aqui alguns saberes escolares, neste caso da nossa EBD. Nestes saberes, nós temos um diagrama que aparece aí para você, querido professor, que também está na sua lição, mas é interessante que você possa meditar desde a promessa do Espírito Santo, aí no item 1 dos saberes desenvolvidos, e é interessante que esses saberes eles estejam justamente convergindo para os objetivos da lição, e quando isso acontece, nós não só teremos saberes aprendidos, como nossos alunos estarão competentes no quesito a Espírito Santo e promessa, que é da lição de hoje, tá bom? Então temos aí um comentário bastante riquíssimo, desenvolvido em 3 tópicos. Primeiro tópico, uma promessa para os últimos dias. Segundo tópico, nós temos a promessa do Espírito nos Evangelhos.
terceiro tópico, até que o poder de cima venha sobre vocês, tá? Eu tô com uma garrafinha aqui, que eu peguei aqui no estúdio mesmo, tá bom? Dentro de um dos nossos colaboradores, aqui do ICM, e não sei se dá para vocês perceberem, a gente ia evitar aqui a propaganda, mas ela não tá cheia, tá? Ela tem aqui cerca de um quarto ou baixando mais ainda. Então, a ideia que vocês possam utilizar antes de iniciar a vossa aula, ou então no decorrer dessa aula, se não der para usar na aula de hoje, que é introdutória só sobre a promessa, mas que nas aulas seguintes vocês vão abordar sobre o derramamento propriamente dito, que é a lição de número 2 em Pentecostes, ou o batismo propriamente dito, como ser cheio aí do poder de Deus. Mas é interessante já introduzir com uma dinâmica simples, mostrando uma garrafa aí vazia e a necessidade de encher. E Deus é justamente o que Ele quer, por meio de seu Filho Jesus, nos encher do seu Santo Espírito. E para isso, uma das coisas que é prerrogativa é crermos nessa promessa, crermos neste batismo, crermos que essa promessa não ficou no Antigo Testamento, não ficou no dia de Pentecostes e que ainda permanece até os dias de hoje. Que isso aconteça aí com os vossos alunos e que queiram sair deste nível para o nível mais alto. Aí você, com outra garrafinha ou com a jarrinha, vai justamente fazendo o enchimento e associando nós como uma garrafinha qualquer que precisa aí do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. À medida que nós nos aproximamos dele, nós vamos sendo cheios. E quando isto acontecer, seremos revestidos. Revestidos de quê? Do poder de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui está justamente a promessa evidenciada lá em Joel, tá bom? Como a lição ela está falando de promessa e está associando a promessa no livro de Joel, é interessante para vocês fazerem com que os vossos alunos abram a Bíblia no profeta Joel. Primeiro que não é tão fácil para eles manipularem as escrituras no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, e achar rápido. Então vai ter que ter um tempinho aí, alguns buscam até no índice, mas é interessante que eles abram a Bíblia e possam ver de fato, além do que está na lição, na Bíblia deles, que a promessa está lá. Evidenciou que eles leiam na sua própria versão. Leu na sua própria versão, agora vamos então fazer o complemento dessas informações, tá bom? Garrafinha, não gasta nada, tem muita gente que não diz, eu não faço alguma dinâmica, eu não sei fazer, não sou tão dinâmico, mas não precisa muita coisa, não tem custo, até na própria congregação. Eu não tenho garrafa, vai na congregação, pega 2 copinhos de água, um cheio, um meio, outro vazio apenas para complementar, tá? Então assim, você pode utilizar-se de ferramentas simples, tá? Eu falei 2 copinhos, mas seriam mais, né? 3 copinhos ou mais. Então, vai lá e faz isso, tá? Um copinho vazio, sou eu, irmão Gastone, vazio todo de Deus, vazio do Espírito Santo. Mas eu quero ser cheio. Bom, mas para ser cheio, tem que receber o Espírito Santo. Então, aí vai gotejando, ó, gotejando, até um momento que é derramado. E esse derramamento está associado à promessa, tá bom? Tem que ficar claro, a lição de hoje não pode passar por cima da lição que vem, que é a lição do Pentecoste, do derramamento, do cumprimento da promessa. A lição de hoje é falando sobre a promessa, tá bom? Então, associar aí a promessa em Joel, tá bom? Que é justamente o que está aqui na nossa página inicial da lição de número 1, tá? Então, temos a promessa associada aqui à lição que está no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Do primeiro tópico, a promessa para os últimos dias, os irmãos têm aí um texto que é em Efésios, capítulo de número 1, verso 13 e 14, que vai trazer essa informação. O apóstolo Paulo fala justamente que ela está disponível, é Jesus quem disponibilizou.
Então, está disponível para todos nós. E aí temos a promessa do batismo com o Espírito Santo em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E nessa promessa, os nossos pré-adolescentes precisam entender que não ficou somente ali. Estava ali a promessa, a informação, mas o cumprimento se dá em Atos dos Apóstolos. E, é claro, continua-se na evidência até os dias de hoje. Então, por isso, o tópico B, a promessa ela é atual. Ela é atual até o momento em que nós estamos. Aí, na promessa atual, vocês vão buscar justamente a referência em Atos dos Apóstolos. Aqui o comentarista está trazendo Atos 2 e fala também sobre a situação em que os crentes que buscam o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, com todo o coração, o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E aí é onde está uma questão, querido professor, que vocês vão precisar trabalhar. O despertar desse desejo. Boa parte dos nossos pré-adolescentes e adolescentes estão querendo namorar, estão querendo a roupa nova, estão querendo ir para o shopping, estão querendo 1001 coisas, mas o batismo com o Espírito Santo está ficando de lado. É interessante que a gente comece a falar e que eles possam ter esse desejo do cumprimento da promessa na vida deles. E aí vem tópico C, ou subtópico C, que a promessa é para todos. Pode acontecer de algum aluno seu entender que ele seja indigno da promessa de Deus. E aí é deixar claro que essa promessa é para todos. E que todos nós não somos dignos, mas Jesus Cristo possibilitou que nós pudéssemos receber o cumprimento dessa promessa, tá bom? E aí, volta a Atos 2:39. No tópico 2, a promessa do Espírito Santo, desse derramamento do Espírito Santo, ou a fala do Espírito Santo, está narrada nos evangelhos. Aqui o comentarista começa falando sobre que Deus promete o batizador e cita Mateus 3, versículo 11, mas vocês podem perceber que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João vão trabalhar o batismo com o Espírito Santo. Não é? Jesus ele é apresentado por João Batista como alguém que viria a batizar com o Espírito Santo e com fogo, tá bom? Eu sugiro a você, professor, que possa fazer uma pesquisa e perceber dentre as posições de ideias sobre o batizar com fogo, tá? Tem algumas divergências entre alguns pensamentos, entre alguns autores, mas ambos defendem dentro das possibilidades o que já está no contexto da lição, né, de batizar com fogo e batizar com o Espírito Santo. Você pode fazer uma pesquisa rápida, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns artigos para vocês poderem fazer essas análises, tá bom? E aqui fechamos então a promessa no livro de Lucas, a promessa no livro de João, ambas estarão bem claras sobre esse Jesus que batiza com o Espírito Santo. Terceiro e último tópico da lição, até que o poder de cima venha sobre vocês. Neste tópico aqui, vocês precisam deixar os vossos alunos com sede da aula 2. É nesse tópico aqui que deve haver o despertamento e deixá-los com o desejo do batismo com o Espírito Santo. Para quando eles chegarem na aula 2, sentir esse gostinho da aula 1 que vocês ministraram para eles, tá bom? É deixar sempre aquele gostinho de quero mais, tá? Então, começou a abordar o terceiro tópico e aí vem, professor, e agora? Bom, agora, domingo que vem, nós vamos continuar com a lição de número 2, falando sobre o dia de Pentecostes. Então, é necessário que vocês trabalhem direitinho sobre a renovação, né, dessa promessa antes de subir aos céus. Jesus fez questão de dizer, olha, ficai aí em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Então,
é necessário que fique. E dessa renovação da promessa. E a espera da promessa com a ordem de Jesus. Não era esperar por esperar, mas obedecendo o que o Senhor Jesus tinha dito. O comentarista, ele cita Lucas 24, 49 aqui 2 vezes, porque é justamente onde engloba esse tópico 3 com a questão do esperar até que de cima, até que do alto sejam revestidos de poder. E por fim, a lição, ela conclui com o despertar dos alunos no quesito ao batismo no Espírito Santo. Há quem fale batismo com, há quem fale batismo no. Eu gostaria, ou pelo menos eu pediria para vocês, vou deixar também na descrição deste vídeo um link sobre essa abordagem. Mas na etimologia da palavra batismo, batismo é mergulho, é imersão. Então, na hora de você trabalhar, o mergulhar, então se mergulha na água. Batismo de João era o batismo em águas, o batismo era mergulho, então mergulhava na água. Batismo no Espírito Santo, a pessoa submerge, né? Está dentro, então batismo no. Mas a expressão com está errada? Não, mas vocês vão poder fazer essa análise com o material extra que está sendo disponibilizado para vocês. Querido professor, querida professora, que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.